Pode falar que o Bitcoin seria o ouro anabolizado, né? Anabolizantes para cavalo, né? Porque é um negócio que é realmente desproporcional em termos de movimentação. Mas aí vem um ponto interessante. Até eu gostei do que o Marcelo disse sobre reserva de valor. Uma das formas que eu uso para resumir isso para as pessoas é que uma reserva de valor é aquilo capaz de transportar, pelo tempo e pelo espaço, valor de fato. Então, por exemplo, eu coleciono moedas antigas. E a minha última aquisição foi um Starter Treat da Lydia, que é a primeira moeda do mundo. Inclusive, acho bizarro que eu posso comprar esse tipo de coisa. Né? Porque o pessoal paga 1 milhão na carta de Pokémon do Charizard, metalizada, esse negócio fica dando sopa ali por algumas dezenas de milhares de reais, mas não é tanta coisa assim, tá? Tendo em vista a antiguidade. Que o Charizard. Muito menos, muito menos. Fica outra aí. vez eu fui criticada porque custa eu não sabia o que era um 3% do Charizard metalizado de 1 milhão, tá bom? E aí eu peguei aquele negócio e vem no estojinho, né, certificando que é autêntico, tudo por uma associação de numismatas. E eu fiquei pensando o quanto de pessoas tocaram naquilo ao longo da história, né? O negócio, a Lídia fica na região da Turquia e chegou até minha mão agora, sendo que é ouro. Então lá atrás servia para fazer trocas, o cara conseguia comida, conseguia pagar por estadia, ele conseguia roupa. E hoje, se eu for trocar aquele ouro, eu consigo a mesma coisa, comida, estadia e roupa. 2.600 anos depois, se fosse cevada, eu não conseguia usar mais para nada. Se fosse sal, teria perdido as propriedades. Agora, o ouro ele mantém. Então você não é capaz de transportar o seu trabalho pelo tempo e espaço ao longo de milhares de anos, por exemplo. Agora o ouro consegue transportar o valor. O Bitcoin tem capacidade de fazer a mesma coisa. É que ele não tem todo esse tempo de história, né? É algo que está se provando ainda no tempo, mas de fato, se volta lá para 2010, a transação das pizzas, e pensa no valor que o Bitcoin tem hoje, em 2010 foram 10 mil Bitcoins para comprar 2 pizzas. Hoje 10 mil Bitcoins compram as pizzarias do Brasil inteiras. Então é muito valor de fato. Mas aí entrando nesse ponto específico do Bitcoin, porque eu acho curioso. A gente passou por aumento de juros, isso derruba o preço dos ativos. Todos. Aí o Bitcoin caiu junto, as outras criptomoedas também. Agora a gente está vendo a taxa de juros mais ou menos estabilizada e uma discussão se ela vai ter que subir mais, porque se subir mais tem mais banco quebrando, mas se não subir a inflação ela continua correndo. Só que eu acho curioso é como esse movimento de taxa de juros também se alinha à narrativa do Bitcoin. Porque a taxa subiu, mas se você olha no gráfico, o Bitcoin está caindo mais ou menos quando tem que cair, né? Passou o halving, vem aquela fase onde ele se acomoda, um pouco do período do inverno. E aí já estamos de olho no halving do ano que vem. Aí o Bitcoin começa a subir, mas também tem a narrativa de que, olha, a taxa está se estabilizando, ou ela vai cair, ou a inflação vai continuar a subir, isso é bom para o Bitcoin. Então não parece que no final as notícias estão acontecendo, mas o Bitcoin só segue o ciclo dele? Vocês acham que pode ser isso também? Só seguindo o ciclo de halving para halving? Inclusive, para quem não conhece, né, o que seria o halving também, se puderem explicar? O halving é tipo a Copa do Mundo dos Bitcoiners. É um evento que acontece a cada 4 anos e que faz a comunidade inteira prestar atenção, porque muda a coisa mais importante da moeda, que é a propriedade monetária dela. Então, ao contrário dos dinheiros governamentais, que nem o real e o dólar, não tem um grupo de pessoas que pode decidir criar mais Bitcoin a qualquer momento. A política monetária, o ritmo de impressão dos Bitcoin é pré-programada e segue um calendário bem definido que muda a cada 4 anos. A cada 4 anos acontece esse halving, e a taxa de inflação do Bitcoin cai pela metade. É como se ele ficasse mais escasso na percepção do público. Então, é por isso que a cada 4 anos esse evento catalisa a atenção e, historicamente, ele coincidiu com grandes pernadas de alta, tanto antes quanto depois dele. Acho que existem 2 jeitos de ver a coisa. Tem gente que olha a evidência histórica e tenta agir em cima dela, e tem gente que meio que enxerga isso tudo um pouco como astrologia para homens, sabe? Tentar achar padrões nos gráficos. Até tenho curiosidade sobre o que o Marcelo acha dessa história da teoria dos ciclos do Bitcoin. Cara, eu posso falar, assim, eu podia aqui trazer teorias, etc., mas, assim, a verdade é que Bitcoin parece estar completamente fora da lógica do macro do mundo. Ele parece se ignorar completamente quando você olha num prazo um pouco maior. O Bitcoin, como ativo de risco, percebido como ativo de risco e muito volátil, ele reage mais do que qualquer outros ativos, ou a coleção de ativos que a gente tem no mercado, quando os eventos se dão. Né? Então, o que a gente está falando, veio o Covid, cai 60%. Agora, assim, mas é verdade que esse negócio se ajusta quando você dá alguns meses, alguns anos, assim, de uma forma assim, quase que magia negra o negócio. Assim, porque a gente fala, tem uma frase que estão usando muito agora que a história não se repete, mas ela rima, né? No caso do Bitcoin, ela se repete. Assim, é inacreditável. Se você quiser depois, assim, a gente bota aqui na tela um gráfico que o
que o Samir, meu sócio, enfim, que é o CIO da Hashdex, ele fez, é literalmente mostrando assim basicamente os momentos ali, né? As eras do Bitcoin, que aí basicamente ele mostra, falando assim, olha, pega o que a gente chama de um bull market até chegar num pico, né? Quanto tempo deu isso? Aí depois você fala assim, desse pico para ele chegar no próximo low, quanto tempo deu isso? Aí do próximo low para ele voltar para o último pico, quanto tempo deu isso? E aí depois desse último pico ele atingiu um novo pico, quanto tempo deu isso? E aí faz esse negócio. É muito parecido, né? 12 meses, 13 meses, 22 meses, 12 meses, 13... É um negócio assim. Então, o que eu digo é o seguinte, não é que eu acho que ninguém deveria se basear nisso para literalmente rodar modelo e comprar, etc. Porque, inclusive, a forma como a gente sugere, a gente é uma empresa de investimento, mas a gente sugere que as pessoas tenham pouco cripto durante muito tempo. Uhum. Na nossa tese principal, a gente oferece investimento em Bitcoin, Ethereum, mas assim, é basicamente a ideia, até a gente gosta muito da ideia de beta de mercado, né? Que é essa ideia do mercado como um todo. Bitcoin, sem dúvida, é o principal criptoativo, mas assim, eu acho que a gente fala que essa lógica de rede incentivada, né? Assim, você consegue resolver basicamente qualquer problema que software consegue resolver, mas tem que ser um problema grande o suficiente para você ter um efeito de rede. Senão, poxa, uma empresa qualquer pode fazer isso melhor do que uma blockchain. Mas a gente olha e fala assim, olha, muitos problemas diferentes do que reserva de valor, do que possivelmente moeda, vão ser resolvidos. O Ethereum é um exemplo e você vai ter vários outros que pintam por aí, DeFi, NFT, aquela coisa toda. Então a gente gosta da ideia de olhar o mercado como um todo, mas ainda que você queira ficar no Bitcoin ou num ativo que dentro do mundo cripto seja legal, compra pouco dele e fica durante muito tempo. Essa é a única chance de verdade, eu acho, que de você fazer dinheiro sério, porque senão você vai ficar tradando, você vai ficar negociando, você talvez vai fazer, assim, a não ser que você seja profissional como nosso amigo aqui do lado, assim, você provavelmente vai perder, assim, você pode ganhar uma, duas, ficar com a impressão que você ganhou, mas se você fizer isso 100 vezes, você vai ter que ganhar essas uma, duas vezes mesmo. Assim, você vai perder para o mercado. É exatamente o que a gente falou no início, porque geralmente o que o povo faz, né? Eles vendem agora, eles compram agora, que tá subindo, e vendem quando tá caindo. E aí estão sempre perdendo dinheiro. Por isso que ele tá falando que o ideal seria se tivesse sempre um pouquinho, porque aí você vai pegar esse ciclo e quando subir muito, vende, que é o meu objetivo, né, principalmente fazer com que o Bruno venda um pouquinho, quando subir bastante. E só para o pessoal entender também, para quem é leigo e, sei lá, caiu aqui, não entende nada de Bitcoin, quando eles falam do halving, até halving dividir, né? Cortar pela metade. Eu ia falar, falei, será que o meu inglês tá bom assim, desse jeito? Sabe que eles falam having? Having. Então, é como se esse ciclo que ele fala, é como se ele sempre subisse, o pessoal corre atrás quando vai cortar pela metade, quando vai chegar perto do halving, e aí depois começa uma queda. Demora um pouquinho, aí começa uma queda. Então, parece que é sempre assim. Para quem não tá vendo, né? Mas ele vai subindo, aí sobe, chega meio que no topo por ali, e depois desce, cai de novo, aí sobe, quando vai chegar ao próximo halving, que acontece de 4 em 4 anos. Uma maneira boa de entender é que não é a cada 4 anos pelo período temporal, é a cada 210 mil blocos do Bitcoin. Então, quando o Bitcoin começou a funcionar... Quase 4 anos. Vai dar 4 anos, vai dar próximo disso. Porque o Bitcoin é quase um reloginho, a cada 10 minutos você tem a mineração de um novo bloco. Então, por isso que 210 mil blocos vai dar um período de 4 anos. Mas o que acontece é o seguinte, lá atrás, quando começou a rodar o protocolo, para cada vez que se resolvia o problema matemático, o minerador ganhava uma recompensa, eram 50 bitcoins. Aí no primeiro halving, em 2012, caiu para 25. Depois, 2016, caiu para 12,5. 2020, já na pandemia, caiu para 6,25. E agora vai cair para 3,125 em 2024. E aí pense o seguinte, o negócio já é limitado. Serão no máximo 21 milhões. Disso tem uma cacetada perdidos. Quantos perdidos? Entre 4 e 5 milhões? Uns 30%, 40%. Por aí. Então vai ter menos do que 21 milhões, seguramente. Agora, daqui em diante, deve se perder menos, né? Ainda vai perder um pouco, mas menos, porque é muito fácil você perder algo que não vale nada. Mas é mais complicado perder alguma coisa que tem muito valor. Se lá em 2012 eu perdesse um Bitcoin, a Malu nem ia brigar comigo. Se eu perco um Bitcoin agora, talvez dê divórcio. Pode rolar divórcio, tá? Então, pense nesse negócio limitado que ele é demandado. E aí, pensando com ouro novamente, faz uma analogia. É como se o sindicato dos mineradores de ouro se reunisse a cada 4 anos para falar, mundo, de hoje em diante vamos somente minerar metade do que a gente minerava antes. Então, ao invés de produzir 1 tonelada de ouro por ano, serão 500 quilos. E aí, se você tem menos oferta daquilo que é muito demandado, o preço tende a subir. Só que muita gente fala que agora o halving é um evento muito mais psicológico
do que com o impacto real. Tendo em vista que lá atrás, como a gente falou, em 2012, quando teve o primeiro... Dividia muito, né? É que tinha pouco estoque e o fluxo era grande ainda. Então, isso mexia bastante com o mercado. Agora, a gente já tem mais de 9 milhões de bitcoins minerados. Então, boa parte dele já foi minerado. E agora, o fluxo ele é muito pequeno comparado ao todo que a gente tem. Vocês acham que o halving hoje a importância é muito mais por conta de narrativa? Ou vocês veem uma aplicação realmente, olha, isso aqui faz preço porque o fluxo diminui? Olha, cara, pode ser os dois, tá? Assim, mas isso não existe consenso na indústria sobre o que é. O psicológico, sem dúvida, tem um pedaço aí. Isso eu acho que todo mundo consegue assim, ó, quase que atestar que tá lá. A questão da rede, assim, essa é uma visão correta. É o que você falou, assim, hoje você tem muito mais Bitcoin em circulação, quer dizer assim, então a halving deveria afetar menos. Mas aí você tem também uma dinâmica da rede, né? Então pensa que os processadores, né, os ASICs, no fundo, assim, os mineradores, né, estão ficando cada vez mais especializados, cada vez melhores, né? E cada vez processando mais. Mas ele tem uma lógica econômica por trás ali. Então, assim, ele tem, obviamente, um custo, um CAPEX ali que você tem que pagar o minerador e depois, principalmente, você tem um custo, um OPEX que a gente chama, mas é um custo ali de você manter aquilo, um custo de administração, um custo principalmente de eletricidade, aquela coisa toda. Então, essa conta tem que fechar. E essa conta se autoajusta ali relativamente rápido quando você olha na rede, né? Então, se isso não está valendo a pena pelo preço do Bitcoin, para a turma ali que está recebendo essa recompensa que agora é pela metade, depois pela metade, depois pela metade, o cara começa a desligar máquina, porque o cara não vai pagar para trabalhar, né? Então, tem uma relação que, óbvio que você tem vários modelos por aí, mas assim, ainda não é claríssimo, não é consenso de como é que ela influencia exatamente no preço, mas que basicamente você tem que conseguir pagar a conta e isso força também a uma lógica de você jogar o preço para cima. E aí você tem também uma influência de o que a gente chama de long-term holders. Aquela turma fala assim, opa, o preço tá bom, eu acredito muito nesse negócio, eu vou guardar. Esse negócio eu vou segurar por muito tempo, então você reduz o estoque. Então você tem um processo ali que econometricamente é complexo à beça, que eu não vi ninguém conseguir fazer um modelo robusto o suficiente para todo mundo ganhar consenso e falar assim, não, esse aqui, ó. Esse aqui é isso mesmo. Mas agora, quando a gente só olha a história, quando a gente olha para trás, assim, é o que a gente falou, esse negócio é bem reloginho. Ele está funcionando assim. Como é que ele se dá exatamente para você conseguir fazer prever o microclima ali? Isso aí, eu acho que a gente não chegou lá, não.